a presença dos nossos irmãos Chris e Drew, que chegaram em paz hoje, e pedimos, Senhor, para abençoar eles hoje e ajude-nos para ser uma bênção para eles. Guia-nos, Senhor, nesse momento, e seja exaltado o nome de Cristo entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos agora fazer uma leitura bíblica em Salmo 86. Salmo 86, versículos 1 a 9. Se você não está com uma Bíblia, vamos ter o texto ser emprestado aqui para nós lermos juntos. Eu pedi aos irmãos, por favor, por gentileza, ficar em pé. E eu vou ler os versículos ímpares e pedir aos irmãos para ler os versículos pares. Salmo 86, versículos 1 a 9. Diz a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Eu estava em 89, hein? 9 partidão, invertido. Ok. Foi a introdução, hein? Agora vamos ao Salmo 86, e versículo 1. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Todas as nações te fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Que Deus abençoe a tua palavra. E nós vamos ficar em pé ainda para cantar uma música de louvor ao nosso Deus. Grande é o Senhor.
Tiago, pode orar para nós nesse momento. Ó Pai de amor, conforme nós acabamos de cantar aqui, Senhor, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Senhor. Engrandecermos o Teu amor, o Senhor que nos amou primeiro, nós que ainda éramos pecadores, inimigos do Senhor. Engrandecermos, Senhor, a Tua graça, em que o Senhor nos escolheu e nos chamou pela Tua soberana vontade, Senhor. Nós estamos aqui também, Senhor, para engrandecer a Tua fidelidade. O Senhor que lá no começo, Senhor, o Senhor prometeu um Salvador e no devido tempo o Senhor cumpriu a Tua promessa, Senhor. Estamos também para agradecer a Tua fidelidade, porque mesmo ainda nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco, Senhor. Estamos também aqui, Senhor, para engrandecer o Teu poder, o Senhor que com grande poder nos resgatou, Senhor, das trevas. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor. É o Senhor quem nos reuniu aqui, Senhor, como igreja, como corpo, para exaltarmos o Teu nome, Senhor. E pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração, use os Teus servos, Senhor, para que o Teu corpo possa ser mais uma vez edificado, Senhor, pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E antes de eu, before I call Drew, antes de eu chamar o irmão Drew para dar a palavra, eu quero apresentar Pastor Chris. I want to present Pastor Chris Wilbanks. Chris Wilbanks conhece Chris. How many years we've known each other? 2001. Desde 2001. São uns 24 anos. 24 years, huh? 24 anos eu tenho conhecido Chris. E nós éramos membros da mesma igreja Batista Southwoods, lá na cidade de Memphis, na Tennessee, onde eu fui um membro fundador da igreja. Eu fui seminarista, fui enviado para o campo de missões para a Albânia em 1993, dessa igreja, ainda solteiro, e foi para a Albânia mais de 30 anos atrás. Então, Chris chegou depois, pouco tempo depois, quando eu ainda estava lá como membro da igreja, mas eu estava lá na Albânia quando Chris. I was in Albania when you arrived, huh? At Southwoods. When you arrived, I was in Albania already, right? Or somewhere. Okay, yeah. We were in Brazil. Já estamos em Brasil quando Chris chegou na igreja, Southwoods. Okay. A história um pouco tempo atrás, tá? Tentando lembrar os detalhes. Mas Chris tem sido um grande bênção para nós. E um dos pastores da igreja de Southwoods. Ele tem servido mais na área de missões da igreja, de jovens também, mas ele prega regularmente na igreja, um dos pastores principais. Então é um prazer aqui. Ele estava no Brasil em 2002, pastor lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Então ele está voltando uns anos depois, de novo para o Brasil. Mas ele vai falar mais sobre ele na quarta-feira, que ele vai pregar para nós, e para vocês conhecerem ele mais. Mas fala com ele, tem a oportunidade, fala com ele um pouquinho. Ele sabe umas palavras em português, bom dia, tudo bem, obrigado. Mas você pode treinar seu inglês também com eles quando você está aqui, tá bom? Mas é um prazer, a great pleasure to have you, brother, with us today. And I told him you'd tell more about yourself later when you speak to us. But juntos com ele e nosso irmão Drew, chama-se ele Drew, mas o nome dele é Jonathan Andrew Harris. Jonathan, temos um Jonathan aqui atrás, Jonathan e Drew, mas o apelido dele é Drew. Então pode chamar irmão Drew, brother Drew. É um prazer ter com ele conosco. Ele chegou no Southwoods alguns anos depois, Chris. Então, mas ele serviu como um presbítero na área de ministério pastoral da igreja do Southwoods também. E é um prazer ter ele conosco. Se ele quer falar sobre ele mesmo, quando ele está aqui, ele tem essa liberdade. E também nosso irmão Daniel Gardner, não é um estrangeiro para nós.
Ele tem nos ajudado no passado, outros momentos lá embaixo. E na semana passada estava aqui também com Todd Wilson. Então é um prazer ter ele conosco. Ele foi criado no Brasil, americano, criado no Brasil. Nasceu no Brasil, mas ele é um grande amigo nosso e um prazer para ele estar conosco, para nos ajudar na tradução da mensagem do irmão Drew. E eu quero chamar eles agora para aqui. Pode comprar. Ok. As crianças pequenos vai ter uma aula para vocês especial agora. Então, esse momento de EBD, e as crianças podem ir para a sua sala nesse momento. Good morning. Bom dia. Greetings from Southwoods Baptist Church. Eu trago saudações da Igreja Batista Southwoods. Grace and peace from our Lord, and we are so thankful to be with you today. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com os irmãos e a gente fica muito feliz de estar com os irmãos hoje de manhã. Thank you to Kevin and Eu his family. agradeço ao pastor Kevin e à sua família. Thank you to Pastor Dennis and your Agradeço family. ao pastor Dennis e à sua família. And thank you all for having us with you on this Lord's Day. E obrigado a todos por nos receber tão bem nesta manhã. Well, this morning I would like for us to take a look at one verse, but it's a very important verse as we think about what is the mission of the local church. Hoje de manhã nós vamos ver um versículo, apenas um versículo, mas é um grande versículo. Enquanto consideramos o tema, qual é a missão da igreja? If someone asked you, what is the mission of the church, how would you answer that question? Se alguém te perguntasse, qual é a missão da igreja? Qual seria a sua resposta? Many people are confused about the primary mission of the local church. Muitas pessoas estão confusas sobre qual seria, de fato, a missão da igreja. But to be a healthy, God-given church, we must be clear about the church's primary mission. Mas, para sermos uma igreja saudável e que glorifica a Deus, precisamos ter clareza sobre a nossa missão. This morning, we will look at one verse, and I think by looking at that verse, we will see from God's Word what is the mission of the church and how we carry that mission out. Então, hoje de manhã, nós vamos ver apenas um versículo, e eu acredito que esse versículo responde bem qual é a missão da igreja e como nós servimos ou fazemos essa missão. So if you will, please turn with me in your Bibles to Colossians chapter 1. Então, por gentileza, Colossenses capítulo 1. And we will look at verse 28. E nós veremos o versículo 28. Colossenses capítulo 1 e versículo 28. Colossians 1, verse 28. Colossenses 1, versículo 28. Him we proclaim, warning everyone, O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem and teaching everyone with all wisdom, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, that we may present everyone mature in Christ. a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. In this one verse, the Apostle Paul summarizes our mission. Nesse único versículo, o apóstolo Paulo, ele resume qual é a nossa missão. And we see that the mission of the church has a message, E nós vamos ver que, ao longo desse estudo, que a missão da igreja tem uma mensagem, a method, um método and a goal. e um objetivo. First, let's consider
the primary message of the church. Vamos considerar, primeiramente, a mensagem principal da igreja. If you were to ask many Christians what is the mission of the church, you would get many different answers. Se você perguntasse aos cristãos qual é a missão da igreja, você ouviria diversas respostas. Some people would say that being a Christian is about being a good person, or perhaps doing the right things. Alguns vão dizer que o cristianismo ele se resume em fazer o que é certo ou ser uma boa pessoa, talvez. Some might say that it's about helping others or living a healthy, productive, wealthy life. Outros talvez dirão que ser cristão é ajudar aos outros, ou viver uma vida plena, uma vida plena e feliz. But the Christian message is not primarily about morality, good works, or prosperity. Mas olha só, a mensagem cristã não é principalmente sobre a nossa moralidade, sobre as nossas boas obras ou a própria prosperidade. Paul simply sums up the Christian message in one word in verse 28. That one word is Him. O Paulo ele resume a mensagem cristã em uma única ênfase, umas poucas palavras aqui no versículo 28. E as palavras são o qual ali no início. What is the good news of the church? What is the message of the church? Qual é a mensagem da igreja? Quais são as boas notícias da igreja? It's the good news of Jesus Christ. São as boas notícias a respeito de Jesus Cristo. Isn't that simple and clear? Isso não é simples e claro? Paul helps us see with clarity and with focus. O Paulo aqui está nos ajudando a enxergar com clareza e foco. Writing to the Corinthian church, he told them something very similar that he told the Colossians. Não é muito diferente do que Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 2, versículo 2. 1 Corinthians 2:2 1 Coríntios 2, versículo 2. says this, Diz assim: "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Paulo diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. So in other words, the message of the church focuses on who Jesus is Então, em outras palavras, a mensagem da igreja tem como seu foco quem Jesus Cristo é and what He did. e o que ele tem feito. That should be our focus as well. Irmãos, e esse deve ser o nosso foco também. Now, if there's a lot of confusion in the church about our message, there is even more confusion in the world about who Jesus is. Agora, veja bem, se há alguma confusão até na igreja sobre qual é a nossa mensagem, existe muita mais confusão no mundo afora sobre quem é Jesus. Some people say that Jesus is merely a good teacher or merely a prophet. Alguns talvez vão afirmar que Jesus é apenas um bom professor, um bom mestre, ou talvez apenas um bom profeta. Jesus was and is a good teacher. E, amém. Jesus foi um bom profeta, um bom mestre e serve como exemplo para nós. Jesus was and is a good prophet. Ele foi e continua sendo um bom profeta, aquele que ensina. But he is much more than that. Entretanto, ele é muito mais do que isso. Throughout all of Paul's ministry, he repeatedly emphasizes more about who Jesus is. Vez após vez, no ministério do apóstolo Paulo, ele enfatiza quem Jesus Cristo é. In this same book to the Colossians, in this same letter, Paul gives a very detailed description of who Jesus is.
Ainda em Colossenses, nessa epístola aos Colossenses, Paulo vai descrever quem é Jesus Cristo. Listen to this description from Colossians chapter 1, verses 15 and 16. Veja ali, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 16. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Diz versículo 15 e 16: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Notice what Paul is doing here. In several different ways, Paul tells us that Jesus Christ is God. Perceba o que o apóstolo Paulo está nos dizendo nestes versículos. Usando de muitas palavras, de muitas formas, Paulo está destacando que Jesus Cristo é Deus. First, Paul says that Jesus is the image of God. Olha ali no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. In other words, Jesus Christ came in the flesh to reveal God to us. Ou seja, em outras palavras, Jesus Cristo tomou carne para revelar Deus a nós. Only Jesus can do that because Jesus is God. Só Ele pode fazer isso, porque Jesus é Deus. Secondly, Paul says that Jesus is the creator of all things. Mas perceba também que Paulo vai dizer que Jesus é o criador de todas as coisas. That means Jesus existed eternally before the creation began, Isso quer dizer que Jesus Cristo existia eternamente antes de existir a criação. and he made everything for his glory. E Jesus fez tudo para a sua própria glória. Paul goes on to say in verse 17 that not only did he create all things, but he sustains them. O Paulo vai adiante, inclusive, e vai afirmar ali no versículo 17 que Jesus Cristo não é apenas antes de todas as coisas, mas em Cristo tudo subsiste. Now, let me ask you a question. Agora, permite-me fazer uma pergunta. Who in the Bible, thinking about in the Old Testament, Pensando no Antigo Testamento, quem na Bíblia is the creator and sustainer of all things? é o criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas? Clearly, Jesus is God. Fica claro aqui, irmãos, que Paulo está destacando que Jesus é Deus. Now, that's very important because that is essential to the message of the church. E isso é muito importante, porque é essencial para a mensagem da igreja. It's so well, John, his gospel, essentially in the same place. Essa verdade ela é tão importante para nós que até o apóstolo João, quando ele vai começar o seu evangelho, ele vai afirmar praticamente a mesma coisa. You likely know these verses well. Imagino que você conhece bem esses versículos. In the beginning was the Word, No princípio era o verbo, and the Word was with God, e o verbo estava com Deus, and the Word was God. e o verbo era Deus. He was with God in the beginning. Ele estava no princípio com Deus. All things were made through him, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, and without him was not anything made that was made. e sem ele nada do que foi feito se fez. You see, the Apostle John is saying the same thing that the Apostle Paul says. Percebe, irmãos, como o apóstolo João
ele está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Colossenses. So Jesus Christ is the divine Son, Então, Jesus Cristo é o Filho divino, one with the Father in essence, character, and purpose. ele sendo um com Deus em essência, caráter e propósito. He is fully God and fully man, Ele é plenamente Deus e plenamente homem. born of the Virgin, conceived by the Holy Spirit, Nasceu da Virgem, concebido pelo Espírito Santo, so that when we proclaim Jesus, para que, ao anunciarmos Jesus, we must be clear that he is God. devemos ter clareza em dizer, em afirmar, Jesus é Deus. That's who he is. But we must also tell people what he did. Então, Jesus é isso que ele é. Mas também precisamos dizer o que Jesus tem feito. And specifically, the Christian message, the message of the church, involves Jesus' great saving work on the cross. De maneira mais específica, a mensagem da igreja se refere ao que Jesus tem feito na cruz. Paul reminds us of this in Colossians 1, verse 9. O Paulo vai nos lembrar dessa verdade em Colossenses capítulo 1. Olha ali o versículo 19 e 20. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, and through him to reconcile to himself all things, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, whether on earth or in heaven, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, making peace by the Faze- blood of his cross. fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. That is central to the church's message. Irmãos, isso é central para a nossa mensagem. Jesus came to reconcile sinners. Jesus veio reconciliar pecadores. What does it mean to reconcile? O que isso significa? Reconciliar. To reconcile means to bring peace. Reconciliar significa trazer paz. Why do we need peace? E por que precisamos de paz? Romans 3:23 tells us all have sinned and fall short of the glory of God. Romanos 3:23 vai afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. And apart from Christ, we are all sinners. We have been alienated from God and we deserve his just wrath. Sem Cristo, somos todos pecadores, afastados de Deus e merecedores de sua ira. As Jesus brings peace to all who put their faith in him. Mas as boas novas do Evangelho são que Jesus traz paz a quem confia nele. And Paul tells us that he does that by making peace by the blood of his cross. E essa paz, diz o apóstolo Paulo, vem por intermédio da sua cruz, da cruz de Cristo. Now, the way he does that, Jesus reconciles us to God by dying in our place on the cross as our substitute. E Jesus Cristo faz isso ao padecer na cruz no nosso Jesus perfectly obeyed God's law. He was perfectly righteous. Jesus Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ele foi justo em tudo. He did that for us. E ele fez isso por nós. Then he died the death we deserved. E então Jesus Cristo morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. But that's not the end of the story. Mas isso não é o final da história. He was raised on the third day E foi ressuscitado ao terceiro dia as a testimony to his defeat of sin and death. morte e pecado. In other words, Jesus bore the punishment for all the sins
of everyone who will place their faith in him. Em outras palavras, irmãos, Jesus Cristo tomou sobre si a punição de todos aqueles que estão confiando nele. That's how the cross reconciles us to God. That's how the cross gives us peace. É assim que ilha com Deus, é assim que é desta maneira que nos traz a paz. Brothers and sisters, that is the heart of the Christian message. Irmãos e irmãs em Cristo, este é o cerne da nossa mensagem. This is the big picture of God creating, saving, and bringing a people to himself. Essa é a visão geral de Deus criando, salvando e trazendo um povo a si. All for his glory and our good. Tudo isso para a sua própria glória e para o nosso bem. So I ask you this morning, is that the Christian message that you believe in? Então eu te pergunto hoje de manhã, é esta a mensagem cristã que você está crendo? Are you trusting in Jesus, Você está crendo em Jesus Cristo, the only Son of God, o único Filho de Deus, the only one who can provide peace with God? o único que pode oferecer paz com Deus? Everywhere Paul went throughout his ministry, Por onde o apóstolo Paulo ia ao longo do seu ministério, Paul shared this message with a lost and dying world. o apóstolo Paulo compartilhava esta mensagem como um mundo que estava perdido. And that is the same message we must proclaim today. E é essa mesma mensagem que nós devemos afirmar, anunciar hoje. Jesus is the only one who can save souls. Jesus Cristo é o único que salva almas. Jesus is the only one who can bring us into God's family and give us eternal life. Jesus Cristo é o único que nos leva à família de Deus e pode nos conceder vida eterna. He is the way, the truth, and the life. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No one comes to the Father except through him. Ninguém vem ao Pai se não por Ele. That is the message of the church. Esta é a mensagem da igreja. So we've seen the church's message, but what are we to do with that message? What is the method for proclaiming it to the world? Então temos visto a mensagem da igreja. Mas o que fazer com essa mensagem? Ou, em outras palavras, qual seria o método para anunciar essa mensagem ao mundo? Look again at verse 28. Olha aqui no versículo 28. Him we proclaim, O qual nós anunciamos, warning everyone and teaching everyone advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. So proclamation is the primary method for sharing the message of Christ with a lost and dying world. Então veja, irmãos, o anunciar, o proclamar é o principal método usado pela igreja para compartilhar sua mensagem com um mundo que está padecendo. In the Greek New Testament, the word proclaim means to intensely and fervently declare in plain speech. A palavra original grega, aqui traduzida como anunciamos, ela significa, na sua origem, declarar intensamente e fervorosamente, de forma clara e aberta. It means to literally bring forth a word or announce a message. Significa literalmente trazer uma palavra ou anunciar. The mission of the church is to verbally proclaim the good news of Jesus. A missão da igreja é proclamar verbalmente, auditivamente, as boas novas de Jesus Cristo. We must tell people about Jesus
and we must use words. Nós precisamos falar para as pessoas a respeito de Cristo e para isso precisamos usar palavras. Now, Paul gives further insight into what proclamation looks like. Mas o apóstolo Paulo ele vai adiante e nos mostra como é essa proclamação. He breaks it down into warning and teaching. Ele vai dividir aqui no versículo em duas categorias: advertindo e ensinando. Let me illustrate the difference between warning and teaching with a short illustration. Permita-me aqui ilustrar a diferença entre advertir e ensinar. Imagine for a moment there was a mother with her 2 sons, 8 and 10 years old, next to a busy street. Imagina, por exemplo, que nós temos aqui uma mãe que tem os seus 2 filhos, que tem 8 e 10 anos, e a família está ali ao lado, próximo a uma rua bastante movimentada. And the 2 boys are playing with a ball, kicking it back and forth between one another. E os meninos estão chutando uma bola ali, brincando. The mother may tell the young boys, Pode ser que a mãe diga o seguinte aos seus filhos: the street is busy. a rua é bastante movimentada. If you go near the street, you could be hit by a car. Se você brincar perto da rua, você vai se dar mal. But if you stay away from the street, Mas se você ficar a uma distância segura, you should be safe. você não vai sofrer nenhum perigo. Você vai estar bem. Love you, and I want you to stay out of the street. Eu amo vocês, meninos, e eu quero que vocês não brinquem na rua. That is declaring essential truths. Isso é ensinar, é declarar a verdade central. Now imagine the boys are playing and the ball rolls out into the street. Agora imagina que os meninos estão ali brincando e um quica a bola e a bola sai lá na rua. And as a car starts coming along, E tá vindo um carro em alta velocidade. the mom yells, "Stop! Be Ah. careful!" A mãe grita para os seus meninos: pare, cuidado. That is warning. Isso é advertir. It's telling someone that they're living lives contrary to truth and they are in danger. Advertir é dizer que você está vivendo contrário à verdade e que você está em perigo real. So Paul's method is clear. Então, o método do apóstolo Paulo aqui é bastante claro. Telling people about Jesus, sometimes warning, sometimes teaching, Ele está falando para as pessoas a respeito de Jesus Cristo, às vezes advertindo os homens e às vezes ensinando os homens. and many times we're doing both. E muitas vezes nós estamos fazendo as duas coisas. Now you may be thinking, who is supposed to do the proclaiming? Agora, talvez você esteja pensando, quem devia proclamar a palavra de Deus? You may think, some people often think, Talvez você pense, assim como muitas pessoas têm essa impressão, that proclamation is for people like pastors, Pastor Dennis, que a proclamação é algo exclusiva de quem prega. Assim, por exemplo, o pastor Denis. or missionaries or evangelists Ou like Kevin. um missionário ou evangelista, como o nosso pastor Kevin. And that is true. E é verdade. But when Paul says, him we proclaim, Isso é verdade. Porém, quando Paulo vai dizer assim, o qual nós anunciamos, the word we is plural. essa palavra nós está no plural. In a specific sense, Paul is saying, as Christians, we all should be proclaiming the good news about Jesus. Há um sentido no qual o apóstolo Paulo está dizendo, nós como cristãos, todos nós devíamos estar proclamando o evangelho. This is what the church does. É isso que a igreja faz. This is the normal Christian life. Essa é a vida normal, comum do cristão. So all Christians participate in the proclamation of the good news, Então, todos os cristãos participem desse anunciar, proclamar das boas notícias. in some form or fashion. De alguma maneira ou outra, todos nós participamos. Some may do it in official capacities, such as a pastor
or a missionary. Alguns fazem esse anunciar num cargo separado para isso, assim como, por exemplo, um pastor. But others may proclaim Christ within their families or to their friends. Mas outros talvez vão proclamar nas suas famílias, ou talvez entre os seus amigos. You can proclaim Christ at work and in your neighborhood. Você, claro, pode proclamar o evangelho no seu trabalho, no seu bairro. Opportunities to proclaim Christ are everywhere. As oportunidades para proclamar Cristo estão em todo lugar. It is our mission to proclaim Christ to everyone we can. Nossa missão é proclamar Cristo a todos que pudermos. Notice in our verse this morning that Paul uses the word everyone 3 times in one verse. Perceba aqui no nosso versículo 28 que o apóstolo Paulo vai usar a referência todo homem 3 vezes nesse mesmo versículo. Listen to his emphasis. Perceba aqui a ênfase do apóstolo Paulo, Him we proclaim, warning everyone o qual nós anunciamos advertindo a todo homem and teaching everyone, e ensinando a todo homem, that we may present everyone mature in Christ. a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. One Bible teacher explains that the word everyone is best taken to understand every person we encounter, or every person with whom we have the opportunity. Estudioso bíblico explica que esse todo significa cada pessoa que encontramos, ou talvez toda pessoa a quem temos a chance de conversar. In other words, our proclamation must be universal. Ou seja, a nossa proclamação, ela precisa ser universal. Everyone, everywhere, all the time. Todos, em todo lugar, em todo tempo. That may sound difficult, but that's why the Lord gives us the Holy Spirit to empower us to do His work. Irmãos, isso pode parecer difícil, mas é por isso que Deus nos dá o Espírito Santo atuando poderosamente em nós. That is the method of the church. Esse é o método da igreja. So we've seen the message. It's the person and work of Christ. Então já temos visto a mensagem da igreja, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. And we've seen the method. It's proclaiming Him by warning and teaching. E temos visto também o método, que é através do anunciar, advertindo e ensinando. And finally, let's consider the purpose of the church. E por fim, vamos considerar aqui o propósito da igreja. In other words, what does Paul hope that he and us will accomplish by proclaiming this message? Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo espera que vamos realizar ao contar essa mensagem sobre Jesus? Look at the last phrase of verse 28. Olha ali a última frase do versículo 28. That we may present everyone mature in Christ. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paul's life was defined by a future vision. A visão, a vida do apóstolo Paulo, ela era definida, por assim dizer, por uma visão que ele tinha. His goal was to bring new people to faith in Christ and then shepherd those new believers into mature Christians. E qual era essa visão futura? Esse objetivo era trazer novas pessoas à fé em Cristo e depois cuidar dessas pessoas para que esses novos crentes crescessem em maturidade cristã. Paul looks forward to a time when all believers will stand before the throne of God and hear those great words, "Well done, good and faithful servant." O olhar do apóstolo Paulo alcança e enxerga aquele dia lá no futuro, quando todos os crentes estão perante o trono de Deus e nós todos ouvimos da boca de Deus: muito bem, servo bom e fiel.
The purpose of the church is to make growing, maturing followers of Jesus Christ who live and die for the glory of God. O propósito da igreja é formar seguidores de Jesus Cristo que crescem, amadurecem e vivem e morrem para a glória de Deus. Now, that word translated mature is key. Agora, essa palavra aqui no versículo 28, que aqui é traduzido como perfeito, é chave, é uma palavra-chave para nós. It means complete or finished. Ela significa completo ou finalizado. These words all convey the idea that we are headed toward a final goal. Isso dá a entender que nós todos estamos caminhando para um objetivo final. In other words, as Christians, we are still maturing, we are still growing, we are not yet perfect. Ou seja, irmãos, como cristãos, nós ainda estamos amadurecendo e crescendo. Não somos perfeitos ainda. We still sin. Lutamos ainda contra o pecado. We don't love God with all of our heart and our souls and our minds as we should. Não amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como devíamos amá-lo. And that's why the church exists. That's why we gather together. E é por isso que a igreja existe. É por isso que nós nos reunimos aqui. We need one another. Nós precisamos uns dos outros. We need to hear the gospel preached. Nós precisamos ouvir o evangelho sendo anunciado. We need teaching and exhortation to help us along our pilgrim journey. Nós precisamos, como peregrinos, deste ensinamento, destas advertências que vêm por meio da palavra de Deus. We all need godly examples of Christian men and women, people like the Apostle Paul who can help us along our journey as we struggle with sin. Nós todos precisamos, irmãos, de exemplos e das orações de homens e mulheres piedosos, pessoas como o próprio apóstolo Paulo, que se esforçam para que um dia estejamos diante de Deus glorificado. And we need them to point us to Christ each and every day, over and over again. E nós precisamos que esses modelos apontam para Jesus Cristo todo santo dia. But there is a first step to maturity. Mas para alcançar essa maturidade, existe sim um primeiro passo. Before the church can grow and mature believers, we must evangelize the lost before we can do that. Antes de dar início a essa fase de amadurecimento, é preciso que a igreja, em primeiro lugar, evangelize os perdidos para torná-los discípulos. That is why we must always be on mission. É por isso, irmãos, que nós devemos estar sempre em missão. Here at home and to the ends of the earth. Não só aqui perto das nossas casas, mas também até os confins da terra. Paul says he desires to see everyone mature in Christ. O apóstolo Paulo, ele diz que ele deseja apresentar todo homem perfeito em Cristo. That's why we take the church's message all to the nations. E é por isso que nós levamos a mensagem da igreja para todas as nações. No one is beyond God's grace. Ninguém está ao alcance do nosso Senhor Deus. That's why we proclaim Christ, to fulfill the Great Commission and make mature disciples who will glorify God. É por isso que nós proclamamos Cristo, para cumprir a grande comissão e fazer discípulos maduros e fiéis. That is the purpose of the church. Este é o propósito da igreja. So we do all of this for the glory of God, Então fazemos tudo isso para a glória de Deus, that he might be loved above all else and be magnified in our hearts. para que ele seja amado acima de tudo e para que ele seja exaltado nos nossos corações. Brothers and sisters, we have been given a mission. Irmãos e irmãs em Cristo, foi-nos entregue uma
We know the message. It is our Lord Jesus and Him crucified. Sabemos qual é a mensagem. É Jesus Cristo e Ele crucificado. We have a method. We need to proclaim Christ. Nós temos um método, nós precisamos proclamar, anunciar a mensagem, with that purpose to make mature, faithful disciples. visando aquele propósito, aquele objetivo de trazer amadurecimento aos discípulos de Cristo. May we be great witnesses to Jesus, to the lost, here and to the world. Que sejamos grandes testemunhas, testemunhas fiéis de Cristo em um mundo perdido e um mundo perdido aqui e lá fora. Let's ask the Lord to bless us in that great mission. Irmãos, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesta missão? Let us pray. Oremos. Father, thank you for your precious word that teaches us who you are and what your will is for our lives. Pai, obrigado pela tua preciosa palavra, que nos ensina quem tu és e qual é a tua vontade para com as nossas vidas. I pray that your church, your people here in São José dos Campos, Eu oro para que a tua igreja, o seu povo aqui em São José dos Campos and around the world e ao redor do mundo will strive to be focused on your message, your methods, and your purpose. se esforce para manter o foco em tua mensagem, métodos, o teu propósito. I ask that you give us the boldness and strength to proclaim the true message of Christ. E peço, Senhor, que nos dê a coragem e a força e a ousadia para proclamar a verdadeira mensagem de Cristo And his reconciling work, e a sua obra reconciliadora, that we may present all of your people mature in Christ. que nós possamos, Pai, apresentar todo o seu povo perfeito e maduro em Cristo. We love you and we praise your name. Nós te amamos e louvamos o teu nome. Amen.